Salve, salve pessoal, meu nome é Anderson Rabelo e aí, como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer algo novo para vocês. A partir de agora eu vou analisar alguns discursos que existem por aí. Podem ser discursos famosos, podem ser discursos não tão famosos assim, mas enfim, a gente vai analisar sob a nossa perspectiva. Vamos analisar para ver se ele faz sentido, se não faz tanto assim, mas hoje a gente vai começar com algo que está em voga e que talvez seja importante até para o seu próprio repertório teórico. Tá curioso? Então pegue seu material e vamos subir um monte. Vamos lá pessoal, hoje com um formato novo a gente vai analisar um texto do Martin Luther King, que foi aquele texto conhecido que ele fala: eu tive um sonho, e ele sonhava com a América toda unida, né? Com os Estados Unidos unidos, negros e brancos, todos juntos. E a gente vê que é uma luta antiga dos Estados Unidos, uma luta antiga dos norte-americanos, que ainda persiste hoje. Eu acho esse texto muito atual, por isso que eu trouxe ele para cá, para que a gente possa dar uma analisada na estrutura e também criar um repertório teórico para os nossos textos. Então, vamos atenção para o texto agora? Estou feliz em me unir a vocês hoje naquela que ficará para a história como a maior manifestação pela liberdade na história de nossa nação. 100 anos atrás, um grande americano em cuja sombra simbólica nos encontramos hoje assinou a Proclamação da Emancipação. Este decreto momentoso chegou como um grande farol de esperança para milhões de escravos negros queimados nas chamas da injustiça abrasadora. Chegou como o raiar de um dia de alegria, pondo fim à longa noite de cativeiro. Aqui logo de cara eu já quero parar para poder chamar atenção para isso. 100 anos atrás, um grande americano, em cuja sombra simbólica nos encontramos hoje, assinou a Proclamação da Emancipação. Então, era um tempo relativamente pequeno, tal qual a gente tem vivido hoje aqui no Brasil. Então, se a gente considerar quando foi que aconteceu a abolição dos escravos, a gente tem um tempo relativamente pequeno. Os Estados Unidos já estavam há muito tempo antes da gente com essa abolição assinada. E havia confusão, havia briga, havia essa separação entre negros e brancos na sociedade. E foi isso, uma luta bem parecida com o que está acontecendo hoje lá, que levou o pastor Martin Luther King a começar a fazer esse texto. E é bom a gente lembrar que ele é pastor, porque vocês vão ver a marca da religiosidade dele no texto. Quer ver? Vamos continuar. Mas 100 anos mais tarde, o negro ainda não está livre. 100 anos mais tarde, a vida do negro ainda é duramente tolhida pelas algemas da segregação e os grilhões da discriminação. 100 anos mais tarde, o negro ainda habita uma ilha solitária de pobreza em meio ao vasto oceano de prosperidade material. Parando aqui novamente, vocês percebem que não há muita diferença entre o que aconteceu lá e o que acontece aqui, né? O negro tem um lugar na sociedade afastado, o negro tem um lugar na sociedade de pobreza. Então, assina-se aqui no Brasil a Lei Áurea, mas não promove o crescimento do negro. Então, o negro está livre para fazer o que quiser. Mas como? Isso não foi garantido pelo decreto. E lá nos Estados Unidos, como foi que isso aconteceu? Será que a gente pode puxar esse texto de Martin Luther King para um possível tema aqui? Com certeza a gente pode. A situação é muito semelhante. Inclusive ele fala no texto: 100 anos mais tarde, o negro habita uma ilha solitária de pobreza em meio ao vasto oceano de prosperidade material. Os Estados Unidos promovem muito essa prosperidade material de todo mundo, dos seus. Aqui no Brasil a gente não tem tanto essa cultura, talvez a gente esteja entrando nessa cultura agora, mas lá nos Estados Unidos tem muito disso, mas o negro ainda é tolhido disso. Inclusive é comum, muito comum nos Estados Unidos você verem sempre o negro casando com o negro, o branco casando com o branco, e é muito raro você ter um casamento de pessoas de cores diferentes, de raças diferentes, né? Eu não gosto de usar o termo raça porque de fato não é raça, mas enfim, de etnias, pronto, melhorando, de etnias diferentes. Aqui no Brasil a gente ainda vê um pouco essa mistura, mas isso é fruto também de uma cultura da sexualização, mas isso é outra história que a gente pode entrar depois. Vamos continuar com o texto. 100 anos mais tarde, o negro continua a mofar nos cantos da sociedade americana, como exilado em sua própria terra. Então viemos aqui hoje para dramatizar uma situação hedionda. Parando novamente aqui o texto, a gente pode fazer uma referência com o nosso texto dissertativo argumentativo no seguinte: se esse aqui fosse um texto dissertativo argumentativo, que não é porque tem a primeira pessoa no texto dele, a gente poderia dizer que ele começou o texto fazendo um contexto histórico.
mostrando como é que era antes e mostrando como é que está acontecendo agora. E isso é interessante a gente construir na nossa redação. Eu acho que vocês podem ir por esse caminho também. É legal se você tiver conteúdo de história no seu texto, no seu repertório. Em certo sentido, viemos à capital de nossa nação para sacar um cheque. Quando os arquitetos de nossa república redigiram as magníficas palavras da Constituição e da Declaração de Independência, assinaram uma nota promissória de que todo americano seria herdeiro. Essa nota era a promessa de que todos os homens negros ou brancos teriam garantidos os direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca pela felicidade. Parando aqui novamente, você vê que ele utiliza um termo herdeiro, que é uma coisa relacionada à questão de prosperidade, mas que também é uma coisa que está relacionada lá no cristianismo, né? Os filhos de Deus são herdeiros do céu. A América tinha um conceito de liberdade, sobretudo naquela época você ainda tinha muito... Aliás, até hoje, a América é vinculada à liberdade. Então, quando você tem essa questão da liberdade, você pode assimilar facilmente a cultura cristã. Inclusive, o cristianismo protestante é muito forte nos Estados Unidos, e isso também trabalha um pouco com essa questão da prosperidade. Então, por que não também relacionar os Estados Unidos, no caso dele, com a questão da terra prometida, com a herança? Não que seja a terra prometida, onde Deus vem e tudo mais, mas a terra prometida porque é lá que vai haver liberdade, tanto para negros, quanto para brancos, quanto para europeus, e você via muito essa mudança, essa migração. Ele está fazendo essa referência aqui no texto dele, utilizando até uma metáfora. Isso é interessante da gente usar no texto. Seguindo. É evidente hoje que a América não pagou esta nota promissória no que diz respeito a seus cidadãos de cor. Em lugar de honrar essa obrigação sagrada, a América deu ao povo negro um cheque que voltou marcado sem fundos. Mas nós nos recusamos a acreditar que o Banco da Justiça esteja falido. Nos recusamos a acreditar que não haja fundos suficientes nos grandes depósitos de oportunidade desta nação. Por isso voltamos aqui para cobrar este cheque, um cheque que nos garantirá, a pedido, as riquezas da liberdade e a segurança da justiça. Também viemos para este lugar santificado para lembrar a América da urgência ferrenha do agora. Não é hora de dar-se ao luxo de esfriar os ânimos ou tomar a droga tranquilizante do gradualismo. Agora é a hora de fazermos promessas reais da democracia. Afinal de contas, o que é democracia se não um governo de todos e para todos, não é? Ele está fazendo essa crítica aqui, que é bem pertinente no dia de hoje. A gente não sabe mais o conceito de democracia. Democracia para quem? E aí tem muitas pessoas que se perguntam quando é que essas manifestações vão parar. Aqui Martin Luther King diz que não é hora de parar. E eu creio que hoje também ainda não seja a hora de parar as manifestações. Claro, a gente está vivendo um momento difícil, tem um vírus aí forte atacando todo mundo, mas se a gente precisa lutar para poder centrar, para que a gente possa lembrar o que é uma democracia, eu acho válido que a gente possa continuar fazendo as nossas lutas e fazendo referência a isso que a gente está vendo aqui. Vamos prosseguir. Agora é a hora de sairmos do vale escuro e desolado da segregação para o caminho ensolarado da justiça racial. É hora de arrancar nossa nação da areia movediça da injustiça racial e levá-la para a rocha sólida da fraternidade. Agora é a hora de fazer da justiça uma realidade para todos os filhos de Deus. Eu vou parar aqui porque eu tinha esquecido de chamar atenção para uma coisa. Aqui é um discurso de um pastor. Então ele pode falar de Deus. Mas se a gente estiver fazendo um texto dissertativo argumentativo, a gente pode ser religioso, mas não é interessante citar Deus dessa forma. Não é interessante a gente colocar nossa religiosidade lá. Mas é importante que a gente bote as nossas marcas de críticas ao tema que a gente está vendo lá. Então quando a gente fala é impossível perceber isso e ficar calado, ou então outro termo que a gente pode utilizar que mostre que a gente está fazendo um juízo de valor, é interessante a gente colocar no nosso texto. Então o texto dissertativo argumentativo é um texto que a gente se afasta, não pode utilizar a primeira pessoa, mas a gente critica. E quando a gente coloca essas marcas textuais, a gente está se mostrando no texto sem necessariamente colocar a primeira pessoa. Então, vamos seguir. Seria fatal para a nação passar por cima da urgência do momento e subestimar a determinação do negro.
Este verão sufocante da insatisfação legítima do negro não passará enquanto não chegar um outono revigorante de liberdade e igualdade. 1963 não é um fim, mas um começo. E você vê que 1963 ainda não acabou, né? 2020, e a gente ainda está vendo manifestações para que o negro tenha o seu lugar, para que não sejam sufocados por policiais. E aqui no texto fala isso. Vocês vão ver como esse texto era visionário. Os que esperam que o negro precisasse apenas extravasar e agora ficará contente, terão um despertar rude se a nação voltar à normalidade de sempre. Não haverá descanso nem tranquilidade na América até que o negro receba seus direitos de cidadania. Os turbilhões da revolta continuarão a abalar as fundações de nossa nação até raiar o dia iluminado da justiça. Mas há algo que preciso dizer ao meu povo posicionado no morno liminar que conduz ao Palácio da Justiça. No processo de conquistar nosso lugar de direito, não devemos ser culpados de atos errados. Não tentemos saciar nossa sede de liberdade bebendo do cálice da amargura e do ódio. Temos de conduzir essa luta para sempre no alto plano da dignidade e da disciplina. Aqui é interessante, porque Martin Luther King diz que a gente precisa lutar, e de fato a gente precisa, mas ele não diz para que a gente lute com o mesmo ódio que os brancos lutam contra os negros, que eles destroem a vida dos negros. Ele fala que a gente possa lutar com amor, e isso é uma marca do fato dele ser cristão. O cristianismo prega o amor. Existem aí cristãos que não pregam tanto amor, que são raivosos e odiosos, mas em sua essência, o próprio Cristo prega o amor, e ele está sendo bem coerente no texto dele quando ele fala isso. Vamos seguir. Não devemos deixar nosso protesto criativo degenerar em violência física. Precisamos nos erguer sempre e mais uma vez à altura majestosa de combater a força física com a força da alma. A nova e maravilhosa militância que tomou conta da comunidade negra não deve nos levar a suspeitar de todas as pessoas brancas, pois muitos de nossos irmãos, conforme evidenciado por sua presença aqui hoje, acabaram por entender que seu destino está vinculado ao nosso destino e que a liberdade deles está vinculada indissociavelmente à nossa liberdade. Não podemos caminhar sozinhos. Aqui Luther King está falando um pouco sobre essa questão de dar as mãos e poder caminhar junto com o outro. Ele não está dizendo para poder matar o branco, ele está dizendo para a gente conscientizar o outro, para que ele possa ver da forma como os negros veem a vida e possam acordar para aquele problema. Então, se a gente estiver discutindo sobre lugar de fala, eu acredito que o lugar de fala é sim do negro. E ele está mostrando isso aqui, ele está mostrando que essa pessoa, esse negro, precisa mostrar ao outro, a partir do seu lugar de fala, como é viver daquele jeito e transformar essa relação para que aí possam caminhar juntos. Isso é função do texto dissertativo e argumentativo que a gente sempre fala no nosso canal. Mas vamos seguir aqui o que é que ele está falando. E enquanto caminhamos, precisamos fazer a promessa de que caminharemos para a frente. Não podemos retroceder. Há quem esteja perguntando aos devotos dos direitos civis quando vocês ficarão satisfeitos. Jamais estaremos satisfeitos enquanto o negro for vítima dos desprezíveis horrores da brutalidade policial. Ou seja, até hoje não estamos satisfeitos e a gente precisa lutar, precisa trabalhar para mudar a cabeça do outro, daquele que não enxerga as minorias, para que aí sim a gente possa dar passos para o futuro e para um futuro de unidade, de alegria, de felicidade e harmonia. Jamais estaremos satisfeitos enquanto nossos corpos pesados da fadiga da viagem não puderem hospedar-se nos hotéis de beiras de estradas e nos hotéis das cidades. Não estaremos satisfeitos enquanto a mobilidade básica do negro for apenas de um gueto menor para um maior. Gente, eu botei jeito, mas é gueto, tá? Foi mal. Jamais estaremos satisfeitos enquanto nossas crianças tiverem suas individualidades e dignidades roubadas por cartazes que dizem exclusivo para brancos. Eu não sei se vocês sabem, mas até esse momento aqui do Martin Luther King você tinha ônibus exclusivo para branco, você tinha banheiro exclusivo para branco e hoje você ainda vê aqui elevador social e elevador do pessoal que trabalha, eu esqueci o nome que dão para esse tipo de elevador,
que eu acho um absurdo, né? Inclusive eu estava assistindo um seriado há pouco tempo em que a dona da empresa tinha um elevador exclusivo, ninguém podia entrar naquele elevador. E é disso que ele está falando aqui. Enquanto existirem esses cartazes exclusivos para brancos, e a gente pode transformar isso para o nosso tempo também de hoje, a gente não pode descansar. E é disso que ele está falando. Jamais estaremos satisfeitos enquanto um negro no Mississippi não puder votar e um negro em Nova York acreditar que não tem nada em que votar. Não estamos satisfeitos e só ficaremos satisfeitos quando a justiça rolar como água e a retidão correr como um rio poderoso. Sei que alguns de vocês aqui estão vindos de grandes provações e atribulações. Alguns vieram diretamente de celas estreitas. Alguns vieram de áreas onde sua busca pela liberdade os deixou feridos pelas tempestades de perseguição e marcados pelos ventos da brutalidade policial. Vocês têm sido os veteranos do sofrimento criativo. Continuem a trabalhar com a fé de que o sofrimento imerecido é redentor. Olha só, por que ele fala que o sofrimento imerecido é redentor? No cristianismo, você sofre para alcançar o céu e a sua alegria está no céu. Nesse caso, ele não está dizendo que você precisa morrer para poder ir para o céu e que você precisa sofrer. Mas ele está falando que esse sofrimento talvez a gente precise dar um novo sentido para que a gente possa se redimir. Ou seja, a gente está sofrendo, os negros estão sofrendo e a gente precisa fazer desse sofrimento algo que nos dê a redenção. E aí gritar faz parte dessa redenção. Seguindo. Voltem ao Mississippi, voltem ao Alabama, voltem à Carolina do Sul, voltem à Geórgia, voltem à Louisiana, voltem aos guetos e favelas de nossas cidades do norte, cientes de que, de alguma maneira, a situação pode ser mudada e o será. Não nos deixemos atolar no vale do desespero. Aqui a gente já está vendo uma conclusão chegando, né? Ele fez toda a crítica e está retomando. Ainda não é a conclusão, porque ele ainda vai falar algumas coisas importantes. Mas vocês já percebem como é que ele começa a construir o fim do texto. Ou seja, ele já está mostrando traços de esperança. Quando você começa a mostrar traços de esperança, você está mostrando a luz no fim do túnel. E isso é uma conclusão. Mas vamos continuar o texto que ainda tem muita coisa. Digo a vocês hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades de hoje e de amanhã, ainda tenho um sonho. Aqui foi como esse texto ficou conhecido. I have a dream. I still have a dream. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Tenho um sonho de que um dia esta nação se erguerá e corresponderá em realidade o verdadeiro significado de seu credo. Consideramos essas verdades manifestas, que todos os homens são criados iguais. Tenho um sonho de que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos de ex-escravos e os filhos de ex-donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da Irmandade. Tenho um sonho de que um dia até o estado do Mississippi, um estado desértico que sufoca no calor da injustiça e da opressão, será transformado em um oásis de liberdade e de justiça. Tenho um sonho de que meus 4 filhos viverão um dia em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo teor de seu caráter. Tenho um sonho hoje. Tenho um sonho hoje. Ele está sonhando, eu acho que esse sonho ainda não chegou. Tenho um sonho de que um dia o estado do Alabama, cujo governador hoje tem os lábios pingando palavras de rejeição e anulação, será transformado numa situação em que meninos negros e meninas negras poderão dar as mãos a meninos brancos e meninas brancas e caminharem juntos como irmãos e irmãs. Olha o que eu falei aí, caminhar juntos, fraternidade. Isso é um conceito cristão e ele está batendo muito nisso. Por quê? Os Estados Unidos, volta e meia você vai ver um presidente falando Deus salve a América, Deus nos abençoe. E se falam tanto de Deus e a gente utiliza muito esse conceito de cristianismo, ou melhor, os americanos, porque na prática isso não acontece. Interessa a quem ser cristão. Tenho um sonho hoje. Tenho um sonho de que um dia cada vale será elevado, cada colina e montanha será nivelada, os lugares acidentados serão aplainados, os lugares tortos serão endireitados, a glória do Senhor será revelada e todos os seres enxergarão juntos. Essa é a nossa esperança. Então, vales e planícies e colinas, tudo isso está lá na Bíblia, você pode ver. E ele está falando disso, de ter uma retidão, todo mundo possa se enxergar, todo mundo possa caminhar junto sem precisar ter esses declínios, essas dificuldades para alcançar um lugar ao sol.
Essa é a fé com a qual retorno ao sul. Com esta fé, poderemos talhar da montanha do desespero uma pedra de esperança. Com esta fé, poderemos transformar os acordes dissonantes de nossa nação numa bela sinfonia de fraternidade. Com esta fé, podemos trabalhar juntos, orar juntos, lutar juntos e arcadear juntos, defender a liberdade juntos, conscientes de que seremos livres um dia. Esse será o dia em que todos os filhos de Deus poderão cantar com um novo significado. Meu país é de ti doce terra de liberdade, é de ti que canto, terra em que morreram meus pais, terra do orgulho do peregrino, que a liberdade ressoe de cada encosta da montanha. Essa frase é de uma música, Boxcar Willie, e fala exatamente isso aqui. Eu não conheço a música, eu confesso, eu vou fazer uma pesquisa para isso, mas aí eu já convido você a curtir a gente lá no Instagram, que eu vou deixar a história dessa música lá para que você possa ter a continuidade desse vídeo. Aproveite e siga a gente também e dê seu like, né? Vamos seguir o vídeo. E se quisermos que a América seja uma grande nação, isso precisa se tornar realidade. Então, que a liberdade ressoe dos prodigiosos picos de New Hampshire. Que a liberdade ecoe das majestosas montanhas de Nova York. Que a liberdade ecoe dos elevados Alleghenies da Pensilvânia. Que a liberdade ecoe das nevadas rochosas do Colorado. Que a liberdade ecoe das suaves encostas da Califórnia. Mas não só isso. Que a liberdade ecoe da montanha de pedra da Geórgia. Que a liberdade ecoe da montanha Sentinela do Tennessee. Que a liberdade ecoe de cada monte e montículo do Mississippi, de cada encosta de montanha. Que a liberdade ecoe. E quando isso acontecer, quando deixarmos a liberdade ecoar, quando a deixarmos ressoar em cada vila e vilarejo, em cada estado e cada cidade, poderemos trazer para mais perto o dia que todos os filhos de Deus, negros e brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão se dar as mãos e cantar nas palavras da velha canção negra: livres enfim, louvado seja Deus Todo-Poderoso, estamos livres enfim. Pois é, pessoal, esse é o texto de Martin Luther King que a gente precisa aprender a relacionar ao nosso dia a dia. É uma realidade de 1963, mas que ainda está muito vigente aos nossos dias e que a gente precisa conhecer para que a gente possa fazer essa relação, fazer um contexto histórico, a gente começar um texto. Por exemplo, se vier um tema falando justamente das vidas negras importam, e aí, como é que você abordaria? Você saberia relacionar com esse texto? Pois bem, aqui fala muito do conceito de liberdade e do conceito de fraternidade. Talvez seja um olhar diferenciado, é um olhar cristão, né? A gente não está acostumado a ter esse olhar cristão, porque geralmente a gente critica esse olhar. E aqui eu não estou criticando quem tem esse olhar crítico, mas eu estou mostrando um outro lado. Então é necessário que a gente aprenda a olhar todos os lados para a gente construir a nossa argumentação, ainda que a gente tente destruir a argumentação contrária. Justamente para que a gente possa fazer isso, a gente precisa conhecer esse outro lado, beleza? E aí, pessoal, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. A gente vai fazer outros vídeos desse, analisando outros discursos de pessoas que vocês julguem importante, ou não também. Se quiserem mandar algum texto, a gente está aqui para isso. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para poder receber as notícias do nosso canal, beleza? Então não esqueça de deixar o like também. Um abraço para vocês e tchau!